Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar falando com vocês mais uma vez. Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, revisão para a nossa prova, tópico muito importante, artigo 316. Vamos falar sobre primeiro aqui sobre a inviolabilidade material. A inviolabilidade material está relacionada à impossibilidade de os deputados serem responsabilizados tanto na esfera civil como também na esfera criminal por palavras, votos e opiniões. Não vou entrar no mérito aqui do que diz o STF a respeito dessa inviolabilidade. Ele trouxe aí uma relativização dessa inviolabilidade, mas não vou falar sobre isso não. O que importa para nós é saber que há essa inviolabilidade civil e penal, perfeito? Nós temos o seguinte, o segundo ponto aqui no artigo 316, parágrafo único, fala sobre se eles, deputados, são obrigados a testemunhar. E aí estou falando de informações que eles receberam ao longo do exercício parlamentar. Perfeito? E eles são obrigados a testemunhar negativo. Olha só, os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Então, aqui é obrigado a testemunhar quando está relacionado a algo do mandato negativo. Preste muita atenção a essa passagem aqui no exercício do mandato. Perfeito? Informações relacionadas ao exercício do mandato. Ok? Vamos mais. Nós temos o seguinte, que aqui estamos tratando de inviolabilidade, palavras, votos e opiniões. E aí vamos para outra inviolabilidade, chamada inviolabilidade, imunidade, o quê? Formal, processual, perfeito? E aí está relacionada, ela se divide em duas, está relacionado a impossibilidade de prisão, vamos ver com muita calma, e outra está relacionada aí, a gente vai ver no próximo vídeo, sobre a sustação da ação penal. Então vamos começar aqui com a primeira delas. Nós temos aqui que, a partir da diplomação que acontece lá na Justiça Eleitoral, artigo 317, os deputados não poderão ser presos. Então, a partir da diplomação, DIP, perfeito? Não prisão, exceto no caso de flagrante delito de crimes inafiançáveis. Os crimes inafiançáveis são aqueles que estão lá de forma superficial na Constituição Federal, hediondos, Lei 8.072, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Então, eles poderão ser presos por esses crimes aqui, flagrante de crime inafiançável? Poderão, sim, senhor. Perfeito? Aí nós temos o seguinte, deixa eu continuar aqui, o auto de prisão em flagrante, tá vendo aqui, ó? O auto de prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante é de quem? Da autoridade policial, do delegado de polícia. E ele fala, ó, será enviado à Assembleia dentro de 24 horas, será enviado dentro de 24 horas, sob pena de responsabilidade dessa autoridade policial, perfeito? Que tiver mandado prender o deputado, perfeito? E aí ele fala que a apreciação, né, será feita de ofício pela mesa da Assembleia Legislativa, perfeito? Tá aqui, ó. O auto de prisão em flagrante, eu apontei para cá, mas para falar a verdade é aqui, ó. Em 24 horas para a Assembleia Legislativa para apuração. Perfeito. E internamente, o que acontece? Nós temos lá no artigo 317, parágrafo 3º, ó, o auto de prisão em flagrante será despachado à Comissão de Constituição e Justiça, então Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é diferente, né? Diferente do Congresso Nacional, que tem o prazo de 24 horas para a elaboração de um parecer, perfeito? De um parecer, ele fala assim, ó, que tem o prazo de 24 horas, oferecerá parecer sobre a manutenção ou não da prisão. Então nós temos aqui, ó, CCJ, 24 horas, parecer sim ou não, mantém a prisão ou não. Então é isso que nós temos aqui. E aí, nessa atuação da Comissão de Constituição e Justiça, teremos o seguinte,
proposição de um projeto de decreto legislativo. O decreto legislativo é um ato normativo específico da Casa Legislativa, perfeito? E aí nós temos assim, ó, devendo ser facultado ao deputado ou seu defensor, o quê? Produzir alegações, sejam elas orais ou escritas. Né? Vamos dizer assim que esse é uma defesa do deputado, da própria defesa técnica, perfeito? E aí temos que, nesse caso de alegações, acontecerão em sessões secretas, perfeito? Se você lê o tópico lá de sessões secretas, vocês verão que há informação relacionada aqui à prisão, possibilidade de prisão dos deputados, perfeito? Vamos continuar. Nós temos o seguinte, ó, no parágrafo, artigo 317, parágrafo 5º. Encaminhado à mesa o projeto de decreto legislativo, então enviado à mesa, será ele submetido no dia seguinte à deliberação aqui, ó, do plenário por votação nominal. Tá bem aqui, ó, no dia seguinte, plenário, e só será aprovado, seja qual for a solução que dê a prisão, por voto da maioria absoluta da composição da Assembleia, mantendo-se aquela até que delibere essa maioria. Então tá aqui, ó, nós temos a deliberação de que, porque aqui temos um parecer, ou parecer, ó, deve ser mantido, ou não deve ser mantida a prisão. E aí vai ser analisado lá no plenário, que pode inclusive ter uma decisão, uma resposta diferente deste parecer. Show de bola? E aí nós temos o seguinte, ó, continuando aqui, nós temos o seguinte, que aqui não estamos tratando, se você observar aqui no parágrafo 8º, qualquer que seja a deliberação da Assembleia, esta não implicará em pronunciamento a respeito da formação de culpa. Não estamos diante de, ó, ele foi culpado, ele é culpado ou ele é inocente. Não, não é isso. Estamos tratando única e exclusivamente da análise da prisão desse deputado. Prisão desse deputado. Não estamos diante de um juízo de valor relacionado à culpa, certo? Perfeito? Tranquilo? Vamos mais. O que nós temos aqui? Se houver manutenção da prisão, nós temos que o deputado ele ficará sob a custódia do presidente da Assembleia Legislativa, e ele fala assim, que poderá mandar, inclusive, recolhê-lo a uma prisão, que é uma prisão diferente dos demais presos. Por exemplo, se eu for preso, eu vou para uma determinada prisão. Se o deputado for preso, ele não vai para a mesma prisão. É uma prisão especial, em um local diferenciado. Perfeito? Então, tá aqui, ó. Sob a custódia do presidente da Assembleia, ele fica e o presidente da Assembleia poderá mandar recolhê-lo a uma prisão especial. Perfeito? Vamos mais. Temos um parágrafo 11. Parágrafo 11. Parágrafo 11, parágrafo 10, bem tranquilo, dê uma leitura aí sobre o relaxamento dessa prisão. E o 11 fala sobre o papel da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa. Nós vimos que essa Procuradoria, ela tem o papel de representação judicial, representação extrajudicial ali, e relacionado também aos deputados, perfeito? Então fica ligado e ela vai atuar, ó. A Procuradoria da Assembleia deverá auxiliar na tramitação do processo, inclusive através da representação judicial que exerce nos termos da Constituição, perfeito? Então fica ligado, no caso, a Procuradoria Geral fica da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, ok? Beleza, então. Então fica ligado aí nesse quadro, né? Basicamente isso, inviolabilidade material, não obrigado a testemunhar, né? A partir da diplomação, não prisão, exceto em flagrante delito, e esse trâmite aqui, nós temos que não é juízo de culpa, mas sim só relacionado à prisão. Manutenção da prisão, ele fica sob a custódia do presidente da Assembleia Legislativa, que pode mandar recolher uma prisão, enfim, e o papel da Procuradoria, que nós já vimos. Sustação
é a segunda parte da inviolabilidade formal processual que nós veremos no próximo vídeo, perfeito? Então curta, comente, compartilhe. Essas dicas aí são muito valiosas para a nossa prova da Assembleia Legislativa. Até mais!